dar as boas-vindas, bom dia, bom início de semana aí para todos que estão se juntando aqui ao evento do IBRAC, do Comitê de Compliance, organizado aí pela Maria Cecília. Hoje acho que a discussão me parece aqui uma discussão bastante pragmática, né, num tema que é super importante aí, que tem ganhado relevância, eu acho que ao longo dos últimos anos, que é o Proética, né, e também uma discussão aí que envolve o ISO 37301, né. Nós temos aqui, acho que conhecidos aqui da grande maioria das pessoas, a Olga Pontes, o Renato Machado, o Kenny Taniguchi e a Roberta Volpato, e aí a Maria Cecília e a Carla, obviamente, que vão conduzir aí as discussões, vão melhor apresentá-los. Então, eu queria agradecer a todos vocês aí por abrirem sua agenda, por trazerem aí um pouco da sua experiência, do que vocês estão vendo, o que vocês esperam aí, obviamente, do novo governo e como é que isso pode impactar aí essas políticas todas aí. E dizer para vocês que o IBRAC está sempre aberto aqui para esse tipo de debate, tá? A gente costuma dizer para as autoridades aí que uma coisa que o IBRAC tem é braço e vontade de ajudar. Então, na medida que vocês também achem que nós podemos contribuir com temas aqui, tragam para a gente, que a gente discute internamente, a gente faz eventos, levamos para vocês, sempre na tentativa aí de ter melhores políticas públicas, tá? Então, de novo, muito obrigado para todos, bom evento, e eu passo para a Maria Cecília. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de dar boas-vindas ao público que está vindo aqui prestigiar os nossos palestrantes e acompanhar essa discussão, como o Bruno já colocou, extremamente relevante no processo decisório das empresas nas suas jornadas de integridade, que é a busca pelo selo do Proética e a certificação. E, para isso, nós trouxemos as pessoas que vão nos dar a visão do setor público da CGU, que é o Renato Machado e o Kenny, a Carla vai fazer as devidas apresentações, a visão do certificador, que é a minha querida amiga Roberta, obrigada por estar aqui hoje, e a visão do setor privado, também da minha querida amiga Olga Pontes, também um prazer estar com vocês aqui hoje. Dito isso, acho que a gente pode começar. Fiquem à vontade para fazer perguntas aí no Q&A, no chat, que a gente vai tentar endereçar. E aproveitem, porque são pessoas aí que realmente têm uma ampla experiência nos temas, vão poder ajudar a gente a entender melhor os melhores caminhos, ou se os dois são os melhores caminhos. Eu acho que quando a gente colocou esse xizinho, não é para falar que tem conflito, tá? Mas é entender qual é o objeto de cada um desses sistemas, dessas políticas, e, se for o caso, o que mais se adequa àquela situação que a gente está enfrentando no caso concreto, ou se os dois são necessários, a depender do caso também concreto. Então, acho que é um pouco isso. Vamos começar. Passo a palavra para a Carla. Obrigada, Cissa. E acho que você colocou muito bem, né? Quando a gente estava discutindo o que a gente vai falar hoje, a gente vai fazer um sobre Proética, a gente vai fazer um sobre ISO, e no final das contas, acho que a pergunta da maioria dos clientes quando nos procuram é o que é o melhor nesse momento para mim? É ISO? É Proética? Ou, como a Cissa colocou, um exclui o outro? Eles são complementares, e acho que essa pergunta passa muito pelo momento de cada cliente, mas especialmente por entender o que é cada uma dessas coisas, o que é o selo, o que é a certificação, quais são os desafios de um e de outro. Então, eu queria começar abrindo os trabalhos aqui, uma pergunta para o Renato. Renato estava na diretoria de acordos de leniência, acabou de assumir a cadeira da diretoria de promoção de integridade privada, né, Renato, nessa nova estruturação da CGU. E a minha pergunta para você o que é o Proética? O que é o Proética? Qual que é a metodologia utilizada para a concessão do selo Proética, especialmente com base nesse último ciclo, e o que a gente pode esperar daqui para frente? Uma pergunta pequena, Renato, não vai demandar muita fala do seu lado. Carla, muito obrigado. Obrigado, inclusive, pelo convite para estar aqui com vocês. Para a gente sempre é um prazer. Eu conversei isso com o Kenny faz um tempo, depois que a gente recebeu esse convite, que
a gente tem uma parceria que vem acontecendo com algumas instituições privadas, digamos assim, de debates e participação e cursos, e o BRAC é talvez o melhor exemplo, se não as melhores discussões que a gente tem tido, e já tinha sobre acordo, eu tenho certeza que já tinha sobre integridade, tem sobre par também, então para a gente é um prazer estar aqui conversando com vocês, e para a gente também é uma oportunidade de aprender de vocês o outro lado da mesa, né, e isso tem tudo a ver com a tônica do Proética, que é de entender o outro lado da mesa, e a ideia do Proética, já entrando nessa sua pergunta que eu vou tentar responder em menos de 8 horas, a ideia é que há mais de 13 anos, então é um programa já antigo, já tem mais de 13 anos, ou melhor, está completando 13 anos, né? A gente teve dentro da CGU essa visão de que deveria ter uma atuação junto ao setor privado para fomentar a implementação de programas de integridades, ou de, como muita gente gosta de chamar, o mais comum aí na doutrina internacional, de compliance anticorrupção. Então, a ideia do Proética era de entrar aí com uma alçada de fomento junto da sociedade civil. Não é uma ideia isolada, eu gostaria muito de dizer que eu participei dessa iniciativa, mas é mentira, eu não participei dessa iniciativa. A primeira vez que eu trabalhei no Proética foi em 2016, ele já existia, né? Então, mas surgiu dentro da CGU mesmo, com o apoio da iniciativa privada, inclusive, uma participação forte aí no começo do Instituto Ethos, de colocar na rua, na praça, digamos assim, um programa de fomento, que seria o quê? Seriam as empresas que demonstrassem que tem um programa de integridade, um programa de compliance de corrupção, iam ser premiadas, ia ter um resultado final, com uma conferência apresentando empresa A, empresa B, empresa C, são empresas proéticas, inclusive com uma marca que elas têm direito de usar. Primeiro era anual, agora é bianual. Então, elas teriam o direito de dizer, eu sou empresa proética 2016, agora é empresa proética 2022, 2023. Né? Então, tem um selo que ela pode colocar aí na comunicação dela exatamente com essa ideia de fomento. A CGU tem outras pernas de fomento, só para falar muito rapidamente, a gente também tem guias e manuais para as empresas que têm interesse em aprender mais sobre o programa e que têm interesse, né? E para empresas muito grandes, isso é mais orientativo para a empresa perceber se tem alguma coisa que ela não está considerando que ela deveria considerar no programa delas, mas para as empresas de médio e pequeno porte é essencial, porque são justamente as empresas que têm menos recurso financeiro para contratar especialistas do mercado, né? Então, a gente tem esses guias manuais, a gente tem os cursos também, a gente participa dos eventos em palestras, a gente tem coisas disponibilizadas no YouTube sobre programa de integridade, para quem precisar desse suporte, para precisar desse apoio. Lembrando que no Brasil a gente não tem uma lei que diz todas as empresas têm que ter programa de integridade. A gente tem situações em que é favorável para a empresa ter, e agora a lei de licitações diz que para licitações de grande vulto e para reabilitação tem que ter programa de integridade. A gente tem leis estaduais e municipais, né, que algumas falam que para contratar com a administração pública precisa ter também, mas volta para a mesma história, assim, para contratar com a administração pública com aquele estado, com aquele município. Então, no Brasil não existe uma obrigação generalizada de ter programa de integridade. A ideia do Proética era exatamente colocar na rua um fomento, já que não é obrigado, que a gente trouxesse isso como uma coisa propositiva e de incentivo para a empresa, que ela pudesse usar, inclusive, com o selo, né, com a marca, para fazer, digamos, propaganda dela mesmo, como de responsabilidade social. Eu preservo o meio ambiente, eu também sou uma empresa que entra em negócios éticos e íntegros, eu tenho um programa aqui que inclusive foi premiado no Proética. A metodologia eu vou falar bem basicamente, a gente passa em 3 estágios: admissibilidade, análise e depois análise final pelo comitê, avaliando vários pontos do que seria um programa de integridade, e isso está dividido em 10 grandes áreas. Então, a gente tem 10 áreas em que a empresa tem que responder vários quesitos, e ela sempre tem que juntar a documentação daqueles quesitos. Conforme ela tenha e consiga comprovar, ela vai acumulando pontos. Se ela passar da nota de corte, ela vai ser uma empresa premiada Proética. Então, não é primeiro, segundo e terceiro lugar, é todo mundo que tiver aquela nota de corte passa. Tem uma questão que a barra não é baixa, né? Não é qualquer empresa que consegue. Mas é claro, porque se é uma atuação de fomento,
se é uma atuação para dizer vamos melhorar o nosso nível de cultura corporativa, empresarial, lidando com a administração pública, lidando com outros parceiros, inclusive, essa barra é normalmente um pouco mais elevada mesmo, porque ela tem que trazer isso. Então, eu diria que as grandes mudanças que a gente teve, em termos gerais, nesse novo ciclo, é que agora essa avaliação está sendo feita via sistema. Antes a empresa preenchia formulários e mandava documentos, agora ela se cadastra no sistema, aí ela passa a admissibilidade toda via sistema, depois ela responde as perguntas todas no sistema, tem campo para ela dizer sim ou não, fazer as observações dela, juntar os documentos comprobatórios, tudo organizado, e ela recebe perguntas complementares também, se algum daqueles quesitos não estiver bem esclarecido, via sistema. Então isso é talvez a maior novidade formal que a gente tem desse ano. Isso simplifica muito para a gente quer acreditar também para quem está do outro lado, porque vira uma conversa mais dinâmica, né? Ao mesmo tempo que a gente não consegue atender as pessoas pelo telefone, agora a gente tem uma troca aí via sistema de receber os quesitos de volta, pedindo esclarecimento, ou mandar um documento extra ali naquele quesito de uma maneira muitíssimo mais dinâmica. Em termos materiais, o Proética tem sido um laboratório para a gente também coletar das empresas boas práticas que elas têm e passos extras que essas empresas estão dando. Então, desde lá atrás até hoje, a gente sempre vem colocando mais questões, às vezes não sobre coisas novas, mas comprovações melhores sobre a efetividade ou sobre a aplicação do que a empresa existe. Por exemplo, a empresa faz curso? É uma resposta fácil, sim ou não. Mas quem participou daquele curso aprendeu alguma coisa? Então, assim, já é uma outra pergunta que começa a entrar na aplicação, na retenção da aplicação daquela política do programa de integridade. Então, eu diria que a gente sempre veio mudando de muito tempo, sempre enfocando na aplicação, e nossos grandes focos, assim, desse momento, nessa edição 2022-2023, gestão de risco, cultura corporativa, né? Acho que depois, se tiver tempo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E para o futuro, a gente imagina ampliar sempre essa concepção do Proética pensando em ESG, em pensar assim, o que a gente consegue agregar com o resto do mercado ESG, assim, a gente consegue fornecer esse selo como uma forma de agregar, a gente consegue trazer requisitos de ESG que forem importantes para os outros órgãos, né, aqui para dentro. E aí um exemplo que a gente já tem, a empresa que tiver na lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho, não pode ser uma empresa proética, assim, e isso a gente já tem hoje, mas a gente planeja colocar várias outras coisas aí. Eu espero não ter falado demais e ter respondido, pelo menos em parte, a sua pergunta, cara. Obrigada, Renato. Claro que respondeu, e eu acho interessante essa mensagem de constante evolução, né? Não só dos programas de integridade, mas do Proética, né? Achei interessante essa questão do laboratório, porque no final vocês vão vendo a evolução a cada ano, a cada 2 anos, e incorporando não novos pilares, mas novas formas de avaliação dentro dos pilares, né? E acho que o reforço que a gente conversou antes e que você muito bem colocou, da importância de registrar tudo que é feito no âmbito do programa, porque se a empresa quer aplicar para o Proética, acho que uma parte essencial, e tem o campo no sistema, como você colocou, é a evidência, é a prova de cada uma das etapas, de cada um dos fatos que estão sendo indicados, né? Eu vou guardar um pouquinho a ideia do Proética, e eu quero fazer uma pergunta agora para a Roberta. Roberta, você tem uma experiência grande. Carla, só um comentáriozinho antes, para aproveitar a fala do Renato, para dizer que a gente deve programar para os próximos encontros aqui do nosso comitê um webinar para falar sobre compliance em direitos humanos, incluindo a questão do trabalho escravo. E vocês já estão convidados, como sempre, são nossos amigos, e a gente espera contar com a presença de vocês, mas deve ser um dos próximos temas aqui do nosso comitê, a questão dos direitos humanos, compliance em direitos humanos. E aí tratar de questão de assédio, trabalho escravo, trabalho infantil, todas essas questões aí graves que a gente acha que não existe mais no nosso país, mas que cada dia nos espantam, né? Quando a gente abre o jornal, você toma um susto com a notícia de uma situação dessas. Era só isso, Carla. Só para fazer uma propaganda do nosso comitê, né? E a plateia está super convidada. Em breve a gente deve fazer a chamada. Claro.
Roberta, voltando aqui, você tem uma visão, o Renato chegou a falar da questão de gestão de riscos, você tem uma visão muito focada em gestão de riscos, né? Tem toda uma experiência assessorando empresas na obtenção dos certificados, então eu queria que você comentasse um pouco conosco sua experiência com relação ao ISO, e quando a gente fala em programa de integridade e política anticorrupção, a gente fala, na verdade, de 2 ISOs, né? A gente colocou um no título, mas tem o 37.001 e o 37.301. Você podia falar um pouquinho sobre essas 2 certificações? Posso. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer demais a oportunidade, IBRAC, CGU. Acho que é um momento de comunicação muito valioso, unir o público-privado para que a gente possa, de forma multilateral, entender os interesses e conseguir construir pontes. Dizer que estou muito feliz com a rede engajada, uma quebra baixa aqui do número de inscritos para os presentes. Acho que temos aí um parabéns ao time de organização, né? E dizer o seguinte, que eu vou aproveitar a minha fala, antes de entrar especificamente na resposta que me pediu a Carla, para justificar para vocês, em nome do regulador e fazendo aqui, às vezes, de expert em normas ISO, a relevância de se falar do compliance. Eu acredito que a resposta, a introdução que eu vou dar a vocês, para vocês entenderem o que é a ISO e o que são essas normas técnicas, vão responder a principal pergunta, que não é ou uma ou outra, mas assim, o custo de não ter. Né, que vocês saiam com essa mensagem de sensibilização, de entender o quanto vocês podem estar perdendo à medida em que vocês não comunicam a linguagem global. E por que eu falo isso? Porque a ISO é o planeta. A ISO é o planeta. São 165 países organizados em Genebra, trata-se de uma organização internacional que tem por premissa estabelecer padrões, entendendo que existem questões que são valiosas para a cooperação internacional, para que você tenha maior previsibilidade e confiabilidade quando você lida com o trânsito de bens, produtos e serviços, estabeleceram que é preciso a gente entender como o mundo comunica e estabelecer uma linguagem internacional para essa comunicação. Então, basicamente, é uma busca pela economia global ótima. Bom, aí, nesse grande grupo do planeta, 165 países, para que uma norma ISO seja criada, e aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, é preciso que a metade do planeta mais um, ou seja, 50% dos países mais um, entendam que a questão que vai ser versada numa norma é economicamente relevante. Por que eu faço esse disclaimer? Porque hoje o Comitê Técnico 309 da ISO, ele é o comitê responsável pelas normas da família de governança risco e compliance. Então eu tenho a norma as 37, a família da 37 mil. Então eu tenho a norma 37 mil de diretrizes, portanto não certificável, de governança corporativa. Depois eu tenho a norma 37.001, certificável, norma de requisitos para sistemas antissuborno. Eu tenho a norma ISO 37.002, de diretrizes não certificável para sistemas de gestão de denúncia. E eu tenho a norma mais recente, 37.301, para sistemas de gestão de compliance. O que isso quer dizer no fim do dia? A maioria do planeta entende que não há falar em fazer negócios sem governança e compliance. Então, essa é a grande lição. Se você vai escolher um caminho por um selo nacional, se você vai começar a trabalhar a maturidade da organização, buscando uma premiação, aculturando a empresa, fazendo uma gestão de mudança, isso já é um caminho necessário. Depois você pode aprimorar suas práticas, mas no fim do dia a ISO é isso. Um planeta, então, por que existe uma norma certificável de compliance? Porque o planeta quer. Porque metade, pelo menos, do planeta mais um entendeu que é preciso existir padrão no gerenciamento de riscos de desvio de conduta. E aqui eu já entro especificamente nessas 2 normas que a Carla nos citou,
que são as normas ISO 37001 para gestão antissuborno, que é a norma originalmente certificável em compliance, né, e que muito citada nos acordos de leniência, e recentemente a norma de requisitos 37301, que é a norma de compliance que veio substituir a antiga norma de diretrizes 19.600 de 2014, que era também uma norma não raras vezes citadas aí no âmbito das grandes operações, sejam em acordos, sejam em sentenças. Bom, essas duas normas, elas fazem o que a gente chama de asseguração combinada. Então, eu particularmente acredito muito mais assertivo, quando a gente fala em gerenciamento de risco, trabalhar as normas de forma combinada, porque a norma ISO 37001, que não está no título aqui da nossa chamada, ela é uma norma que visa o gerenciamento de riscos de desvio de conduta intencional, ou seja, o desvio de conduta fraudulento, né? E é importante também deixar isso claro, porque algumas organizações dizem assim, olha, eu não vou implementar a ISO anti-suborno porque o meu risco de suborno é baixo, tem outras fraudes que acontecem no dia a dia da organização, a gente mapeou, identificou, mas a norma não serve. A própria norma, no seu preâmbulo e até nos anexos, admite que você amplie o escopo para que você abranja não só o suborno, como qualquer conduta juridicamente considerada fraudulenta. Então, não se atenham ao preciosismo semântico aqui, é importante que se diga. E do outro lado, eu tenho a norma aqui, que é a norma cerne do nosso debate, a norma ISO 37301, que é uma norma para gerenciamento de desvios de conduta até mesmo não intencionais. Os intencionais, mas os não intencionais. O grande valor dessa norma é você, por exemplo, sendo uma atividade regulada, você estruturar o teu sistema de gestão de compliance, viabilizando que você faça o gerenciamento do risco de condutas que não caracterizam necessariamente uma fraude, não têm a intenção de tirar algum proveito, de lesar alguém, mas elas trazem aí algum tipo de passivo. Por exemplo, se você tem uma atividade da saúde, se você é do mercado financeiro, se você é uma seguradora, você sabe que os seus processos são modelados para atender o regulador, de modo que mesmo que alguém erre, comete um erro operacional, eu tenho uma grande potencialidade de non-compliance aqui, porque eu posso estar, ao errar o processo, desatendendo uma norma regulatória. Isso não é uma fraude, mas é um non-compliance, então abarca, né, nessa grande norma. E, por fim, o que mais dizer da ISO, né, antes de devolver a palavra aqui para a moderação, né, o Renato muito acertadamente comentou como faz para aplicar e assim por diante. A gente está falando de uma norma certificável, por representar a vontade do planeta, a certificação ela é acreditada, então ela pode ser conferida por auditores que têm certificação internacional, habilitação válida internacionalmente para fazê-lo. No Brasil, a ISO se faz representar pela ABNT, então as certificações dos auditores e das empresas têm aí a asseguração do Inmetro, né? E a gente está falando não de uma avaliação com margem variável de pontuação, não é uma premiação, mas é no fim do dia uma auditoria com abordagem baseada em risco, que vai entender o contexto da organização, suas partes relacionadas, a liderança e o seu comprometimento para planejar, implementar, dirigir, monitorar e melhorar, que faz um looping de melhoria contínua e que em ciclos planejados se submete a auditorias internas e externas por, como eu disse, auditores que estejam evidentemente credenciados para essa finalidade, e em ciclos de 3 anos essa auditoria se renova. Uma auditoria baseada em riscos, portanto, testa eficiência, eficácia e economicidade de controles internos, né? Não há subjetividade para avaliação de conformidades e não conformidades, ou seja, é o que é. Então, eventualmente, um item não preenchido não vai poder ter a sua avaliação flexibilizada, ou você está conforme ou você não está. A cada 3 anos, essa certificação ela é passível de renovação ou não. Eu encerro aqui a minha fala e deixo aberto para caso alguém queira pedir alguma complementação.
Roberta, muito obrigada. Achei super interessante a comparação dos dois ISOs. Eu, particularmente, não sabia que o de anti-suborno incorporava também outras condutas intencionais. Acho que essa é uma fala interessante, porque, de fato, algumas empresas não têm tão forte o risco para corrupção, mas tem sim para fraudes internas, que é uma outra questão que está sendo bastante discutida desde o começo do ano. Gostei do paralelo. E agora, a gente está colocando tudo em caixinhas, né? A gente falou um pouco sobre o Proética, ficou numa caixinha. A gente falou um pouco sobre o ISO, vou deixar numa caixinha. E eu vou pedir para você, Olga. Olga foi Chief Compliance Officer da Odebrecht, passou por uma série de experiências desafiadoras, hoje assessora empresas com questões de integridade. Olga, você conseguiu a obtenção do ISO e hoje está muito focada para a obtenção de Proética, para assessoria de empresas com Proética. Eu queria saber de você, o que você vê como principais desafios? O que você vê, qual a sua primeira reação com relação a essas duas falas, tanto do selo quanto da certificação? Oi, Carla, bom dia a todos, parabéns à BRAC por provocar esse debate que traz esclarecimentos, né, a todos. Um prazer estar aqui ao lado de ilustres colegas que tanto eu admiro e respeito ainda mais do que eu admiro também, né, mas só para... tive bastante experiência na vida corporativa, no C-Level, para colocar todas essas práticas em place, né, implementar, e com a implementação delas, almejar as certificações e os selos que correspondiam como uma forma de verificação adicional do que foi feito. E nessa minha experiência na vida corporativa, e como já foi dito aqui, né, tanto a certificação ISO quanto a 37001, mesmo a certificação ISO quanto o selo, né, do Proética, e todos eles são adaptáveis para qualquer uma das organizações e indústrias que são elegíveis a cada um deles. Porém, tem alguns desafios que, independentemente da indústria, independentemente do setor, independente do tamanho da empresa, ele talvez seja inerente a todos essas organizações. Como primeiro desafio, eu talvez diria que seria o engajamento e comprometimento contínuo, né, inquestionável de toda a organização. E quando eu falo de toda a organização, são de todos os funcionários, né, independentemente do cargo, não só do C-Level, não só do board, mas de toda a hierarquia, toda a estrutura de pessoas que faz uma organização. Né, o comprometimento de fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa, sempre por convicção e não por imposição. Né? Independentemente se você vai aplicar ou não para um selo ou para uma certificação. Então, se não existir, né, como modus operandi, né, como filosofia de trabalho, como cultura, como propósito, fazer o certo, né, não tem selo que possa ser obtido, ou certificação que possa ser obtida, que se mantenha no tempo. Né? Então, esse seria o primeiro desafio, fazer o que é certo por convicção e não por imposição, né, de modismo, de melhores práticas, de lei. Fazer o certo pelo certo. Existindo essa massiva convicção, né, vem o segundo desafio, que eu classificaria como o segundo, né, que é a consciência de que a responsabilidade de obter e manter um selo e uma certificação é de todos também, de toda a hierarquia da empresa. Nós sabemos que muitas vezes a responsabilidade de lidar com o certificador, de lidar com a empresa de consultoria que vai apoiar, né, passar um pente fino para saber se tudo está aderente antes de aplicar de fato para um selo ou para a certificação, termina se condensando, se centralizando numa área de conformidade ou alguma área designada para esse fim. A responsabilidade de obtenção não é de uma área de compliance. A área de compliance, muitas vezes, ela está liderando e capitaneando aquele projeto, mas a responsabilidade é de todos. E vou dar alguns exemplos para que vocês materializem. Adianta você ter um plano de comunicação com os treinamentos aqui que foram citados, né, formalizados, aprovados, nas instâncias adequadas, né, se as pessoas não participam, né, se não tem a participação, se não tem a absorção do conhecimento, né? Será que aquele treinamento foi... a gente costuma dizer que comunicação para todo mundo e treinamento para todo mundo é treinamento e comunicação para ninguém, porque tudo isso tem que ser modelado para aquele público específico, né? Para saber e ter a certeza que as pessoas compreenderam o porquê aquilo é importante.
Não pode sair de uma capacitação, mandaram eu fazer isso, meu líder mandou, está lá no treinamento, ou mandaram eu fazer isso porque a lei requer, porque a CGU disse, porque o DOJ falou, porque o Ministério Público mandou. Não pode ser assim, você tem que comprar para poder vender, né? Um outro exemplo, não adianta você ter uma política de gestão de terceiros, um procedimento belíssimo de due diligence, lindo, se as áreas contratantes não seguem o formalismo e as determinações das contratações, não seguem as recomendações dadas, ignoram os questionamentos que são feitos para as empresas que são possíveis candidatas de serem, como é que se diz, contratadas, e instâncias superiores, muitas vezes, incluindo o próprio Conselho de Administração, mesmo com a visível lista de risco, né, tem a válvula de escape de, se o conselho aprovar, passa tudo. Ou seja, as melhores práticas têm que ser vividas de A a Z, do topo ao bottom da empresa. Um outro exemplo, para poder ilustrar aqui, adianta você ter processo de auditoria interna, focado na melhoria contínua dos processos, para identificar deficiências, identificar melhores práticas, identificar oportunidades de melhoria no que já existe, se elas são ignoradas, ou se elas são tratadas de forma não tempestivas, ou ainda pior, quando muitas vezes, vamos juniorizar a auditoria interna, ou vamos matar a própria auditoria interna para que ela pare de trazer problema, né? Ou seja, no formalismo tem todos os procedimentos, tenho, e na hora de... Isso que eu estou querendo dizer, gente, quando a gente tem que... A certificação é um processo de todos, não da área de conformidade, todos têm que estar engajados. Mas, enfim, é necessário que exista a compreensão de todos, para obter e para manter o processo de certificação e o selo, porque isso é um filme, não é uma foto, né? Muitas vezes querem tirar foto bonita para conseguir a certificação e ali para na foto. O filme, ele continua, ele tem um enredo, ele tem uma história, ele tem que evoluir ao longo do tempo. E se os requerimentos do selo da certificação, eles não forem adequadamente implementados, eficazmente implementados, a foto do filme vai sair trêmula, vai sair mexida, e vocês não vão conseguir, né? E para encerrar, entre os mais importantes desafios, eu não deixaria de mencionar aqui a falta de percepção, que ainda pode ser que exista, de que obtendo uma certificação e obtendo um selo é uma espécie de garantia que minha empresa não cometeu, não comete ou não cometerá erros ou crimes de corrupção, por exemplo, de suborno, etc. As certificações e os selos, elas são uma demonstração de um compromisso sério, né, de um engajamento consciente, né, e dos melhores esforços para que erros não aconteçam e para que eles não venham a afetar, né, ao negócio, as pessoas que ali trabalham, a sociedade de um modo geral. E não é uma garantia de que nada vai acontecer, afinal de contas, o sistema de conformidade existe o pilar de prevenção e detecção justamente para se detectar, né? E, afinal, como todos aqui conhecem, sabe aquele ditado, né? Fica a dica, né? Quer minimizar as resistências, as retaliações, né, de um processo de obtenção de certificação ou de selo, né? Conscientize as pessoas, né? Não venda internamente a implementação de uma melhor prática, porque tem que obter um selo, tem que obter uma certificação. Conscientize, eduque, informe, porque cada pessoa tem que operar de tal forma, por quê e para quê. Se as pessoas estiverem confortáveis, né, do dia a dia, porque elas têm que fazer o certo pelo certo, né, vocês não precisam gastar HH nenhum para convencer a manter o trem no trilho, porque o trem já vai estar no trilho por todos, indiscutivelmente, durante todo o tempo. Então, essa é a minha dica. Conscientize, eduque, inspire, né, para que as pessoas façam o certo pelo certo, né, e não o certo por um mandamento ou por uma imposição. Quando é por imposição, as resistências, elas podem ser, inclusive, agravadas. Engaje, traga todo mundo para o mesmo time, né? Eu tenho uma pergunta. Da sua visão prática, só em relação ao processo decisório das empresas para aderirem aos dois programas. Simplesmente o executivo, ele tem uma situação crítica para endereçar, ele faz por convicção, como você falou. Como é que você vê esse processo de simplesmente... Porque eu imagino não, eu sei, né, a gente sabe que não é simples
a parte operacional de obter todas as informações, disponibilizar para os auditores, disponibilizar para os consultores. Existe todo um processo ali de convencimento interno dentro daquela corporação. Como é que daria para você comentar um pouco? CISA tem de tudo, tem um pouco de tudo. Tem aquela empresa que a massa dos integrantes conscientes, né, querem a certificação porque querem um reconhecimento externo do que as áreas já fazem por convicção, que muitas vezes esse reconhecimento pode não existir dentro da própria empresa. Então, eles querem que esse reconhecimento vinha de credenciais externas, com credibilidade, né, com reputação, para que diga o que vocês fazem, tá bacana, né? Pode surgir dessa. Pode surgir da alta administração, que quer elevar os padrões, ou seja, a consciência de que já tem um programa amadurecido e querem selar, né, esse amadurecimento desse programa e, principalmente, como disse o Renato, está sempre muito próximo aí das melhores práticas. O que as outras empresas estão fazendo para que o meu sarrafo hoje, que é de 2 metros, hoje é de 2 metros e atende, mas amanhã é de 2,50 metros. Como é que eu estou cada vez mais próximo de chegar a 2,50 metros e me manter atualizado no mercado? Porque o desafio de a cada 2 anos, de a cada 3 anos se manter, não é manter o status quo, né? A equipe da CGU pode dizer bastante aí que não é manter o que você tem hoje, que você garantir que você vai conseguir a certificação daqui a 2 anos, né? Você tem que estar em constante evolução, aprimoramento, e se você imaginar que o que você tem é suficiente para manter daqui a 2 anos, você vai poder ter uma grave decepção de seu relatório quando chegar da CGU ou da ISO, com a bomba, uma nota e as críticas maiores do que a do ano anterior. Então, mas isso tem que ser uma contínua conscientização de melhoria por convicção, não porque tem o selo, é porque você tem que estar antenado, o mundo está em evolução, né? O mercado onde eu já estou está em evolução. E tem, CISA, o outro lado, que é o terceiro lado, onde muitas vezes o controlador, o acionista, quer obter, né, para dar uma carta branca ao que eles estão fazendo. E muitas vezes, aí que incorre, muitas vezes, um esforço extraordinário quando se quer e não se tem. Porque quando se quer, e o gap entre querer uma certificação dessa e não se ter uma prática, o esforço, aí é um esforço de implementação muito grande, não é trivial, não é você juntar o que você tem e colocar na roupagem de reporte, seja para o selo, seja para a certificação, é você construir do zero. E aí, quando você constrói do zero, você termina tendo um esforço maior, principalmente se esse esforço não está diluído em toda a organização, né? Está concentrado, é a área de conformidade que é responsável, é o CEO que é responsável, é a área de controles internos que é responsável, você termina tornando um projeto malquisto na empresa, porque não é abraçado por todos, é uma exigência de uma área com um prazo normalmente inviável, né? Então, existe de todas as formas, sim, existe todas as maneiras de tomar Neston, existe da necessidade que vem de baixo para cima, da necessidade que vai de cima para baixo, com todas as fortes emoções. Olha, eu acho que eu já comentei isso com o Kenny, algumas oportunidades que a gente conversando, a quantidade de pessoas, depois que a gente obteve a ISO 37001, que me procuraram, sem muitas vezes nem me conhecer. Olga, eu vi no jornal que vocês obteram a certificação 37001 lá em 2021. Olga, você tem como baixar todas as suas políticas e me dar? Porque eu recebi a demanda do conselho para obter a certificação 37001. Eu fiz, olha, posso até compartilhar, é pública, te mando o link da empresa, está tudo lá. Mas isso foi desenhado para o sapato da empresa, com base numa avaliação de risco da empresa, que eu acho pouco provável que seja similar à empresa que você trabalha. Então, existe também uma falsa sensação que de que é receita de bolo. Gente, não é receita de bolo, ou é tailor-made, ou não passa pelos crivos. E se não for tailor-made, não é vivenciada. Se não for vivenciada, ela perde a característica da liderança moral presente ali, né? Porque você tem que fazer o certo pelo certo e seguir as regras, né, que foram determinadas sem as válvulas de escapes, né, sem as exceções, né? E aí a liderança moral é importantíssimo na manutenção das práticas que foram formalizadas. Porque no papel, como diz meu marido, cabe tudo, no PowerPoint cabe tudo, na política cabe tudo, cabe você viver aquilo ali. A regra ser infalível de manhã a de noite, do conselho ao estagiário, né? Senão não vale. Olga, adorei sua fala.
Achei vários pontos interessantes. Para mim, eu gostei de um ponto. Acho que primeiro a questão do engajamento, né? Não é obter o selo, obter a certificação, não é uma missão ou um objetivo de um departamento de forma isolada, né? Tem que ser algo compartilhado, porque no final das contas já tem que estar na cultura. Tem que ser só uma decisão, uma etapa natural. E eu acho que você colocou um ponto que liga diretamente com a pergunta que eu quero fazer para o Kenny, que é, você tem o treinamento para todos, é treinamento para ninguém. Você tem o treinamento, mas ele não está personalizado para aquela audiência, para aquele público. E Kenny, você é coordenador da diretoria de promoção de integridade, está trabalhando com a parte de proética e com a análise de programa, não sei nem há quanto tempo, mas há bastante tempo. Seu nome sempre aparece nas análises. A CGU acabou de lançar, agora em dezembro, acabou, a gente já está em março, né? Mas lançou há pouco tempo um relatório do último ciclo, falando um pouco sobre métricas com base na análise das empresas que participaram desse ciclo. Então, em termos de pontuação, para cada um dos pilares, o que vocês viram mais de um lado, o que vocês viram mais de um outro, e para mim foi muito interessante ver, por exemplo, 90% das empresas investem em treinamento ou têm um plano de treinamentos e só 20% ou só 30% dessas empresas adequam o treinamento para os riscos identificados, né? Acho que é muito na linha do que a Olga falou, me dá seu pacote de políticas que eu vou implementar aqui. Então eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre os pontos que vocês identificaram nesse relatório, acho que mais na ideia de dicas mesmo, onde estão os gaps, né? Onde que a CGU está identificando os gaps nos programas das empresas. Perfeito. Bom dia, Carla, obrigado, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao IBRAC, né, para a gente é sempre um motivo de muita honra e muito orgulho poder falar um pouco sobre o Proética, né, como o Renato mencionou, o projeto completará 13 anos nessa edição, e, assim, nós temos, nessa edição, 250 empresas admitidas, né, nós vamos alcançar um total de 900 avaliações concluídas até o final dessa edição, então, assim, passamos por muitas coisas, né, avaliamos muitas empresas e a avaliação dessas empresas foi extremamente importante para a gente conseguir chegar ao patamar que estamos hoje, né, e eu estava pensando aqui, antes da minha fala, que a gente precisaria de um evento de umas 8 horas para falar de tudo, porque toda fala de alguém eu lembrava de algum ponto relacionado ao Proética que eu poderia fazer um comentário, né, e em relação a esse ponto, por exemplo, que você mencionou agora do treinamento, esse é um ponto que eu posso dizer que foi uma das evoluções do Proética, né? E aí eu vou voltar um pouco para o relatório e vou chegar nesse ponto especificamente. Desde 2018, né, quando a gente desenvolveu aquela metodologia de avaliação em planilha, a gente começou a fazer um estudo um pouco mais específico. A gente sempre fez um estudo das avaliações anteriores, mas nessa edição foi possível fazer uma análise estatística de fato das respostas apresentadas pelas empresas. E essas respostas, elas foram desenvolvidas em um formato de relatório, e esse relatório também foi publicado como uma forma de fomento, né? E qual que é a maior importância desse relatório? Ficou muito evidente quais eram os principais pontos de dificuldade das empresas, né? Então, por exemplo, se a gente volta lá em 2018, a gente começou a perceber que a parte de gestão de riscos e transparência eram as áreas que mais se reprovavam, né? Sobretudo, a parte de gestão de riscos é um ponto que a gente começou a aprimorar mais. E aqui eu digo que a gente sempre tem um desafio com Proética. São 2 desafios que eu acho que são os maiores do Proética hoje. O primeiro é conseguir dar conta das demandas, né? Por isso que a gente conseguiu desenvolver um sistema que vai melhorar um pouco a nossa avaliação. Pra vocês terem ideia, nessa edição a gente tem 65 empresas a mais para avaliar, o que vai dar mais ou menos 1.500 horas a mais de avaliação. Então, assim, a gente desenvolveu o sistema para otimizar. O segundo desafio é conseguir incentivar as empresas a continuarem participando do Proética, mas, ao mesmo tempo, tentar subir o sarrafo, como a Olga colocou. A gente tem que tentar fomentar o mercado para que ele evolua. Porque existem muitas empresas que elas desenvolvem um programa e mantêm aquele programa do mesmo jeito por anos. E a nossa ideia é incentivar que essas empresas evoluam, da mesma forma que a gente está tentando evoluir o Proética. Então, lá atrás, na edição 2018-2019, a gente viu que tinha um gap nessa parte de risco e começou a desenvolver questões mais aderentes ao que a gente espera da parte de gestão de riscos. E aqui uma observação que para mim parece óbvia, mas até hoje a gente ainda encara empresas que não avaliam isso. A gente não vê, está claro no relatório, a gestão de risco que coloque no seu escopo riscos para a integridade.
E aí, quando a gente pensa no programa de integridade como uma forma de prevenir, remediar e detectar riscos para corrupção, fraude, como que a empresa desenvolve um programa aderente à sua realidade sem, ao menos, analisar quais são seus riscos, né? E esse ponto, ele também foi trabalhado na edição 2021, ou 22 e 23 agora, só que de uma forma um pouco mais forte. Não sei se vocês sabem, mas na última edição nós tivemos um recorde de empresas aprovadas. Nós tivemos 67 empresas aprovadas. Isso nos permitiu aumentar ainda mais o sarrafo. E uma das principais mudanças que nós fizemos para essa edição foi quebrar as áreas de avaliação, como o Renato já colocou lá atrás. Nessa edição nós temos 10 áreas. E por que nós fizemos isso? Antes, por exemplo, a empresa que era avaliada na área 5 de remediação e análise de risco, às vezes ela ia muito bem na parte de remediação, mas na parte de gestão de riscos não ia tão bem, mas ela conseguia alcançar a pontuação mínima para aquela área e era aprovada. Nessa edição a gente quebrou em 10 áreas. Agora a empresa ela vai ter que demonstrar que ela é muito boa em todas essas áreas. E aí eu chego no ponto que eu queria falar sobre a questão do treinamento. Além de quebrar e tornar mais difícil a aprovação, ser mais criteriosa, a gente mudou também a disponibilidade das áreas. Se vocês observarem na edição atual, a gente mudou a área de risco para uma terceira área, e isso tem uma razão de ser. E aí eu faço um paralelo aqui com a ISO 37301, que a Roberta mencionou. Acho que ela foi muito feliz quando ela trouxe aquela questão do PDCA, da evolução contínua, da melhoria contínua. E a gente está querendo, de uma forma paralela, colocar isso no Proética. Embora todas as áreas sejam interdependentes, a gente está falando de um sistema, né, de gestão de integridade, existe uma lógica de desenvolvimento. Então, a gente começa lá no Proética com a área de apoio da alta direção, com a definição de uma área responsável pelo programa de integridade, e aí sim a gente fala sobre gestão de riscos para depois falar sobre políticas, procedimentos, treinamentos, comunicação e parte de transparência. Ou seja, para a empresa desenvolver isso no formato contínuo e terminar com o monitoramento para, de fato, voltar e rever todas essas outras áreas. E aí o ponto que eu ia mencionar sobre a questão da gestão de risco, que foi um dos pontos que teve menor comprovação nessa edição. A gente começa a analisar no Proética, e isso é uma tendência para as próximas edições, a ver a inter-relação entre as áreas. Então, por exemplo, na parte de comunicação e treinamento, que algo mencionou, o treinamento ele não pode ser feito de qualquer forma, ele tem que ser direcionado para um público específico, ele tem que tentar mitigar um risco específico. E a gente começou a procurar isso no Proética também. Então, quando a gente avalia lá na parte de treinamentos, nessa edição tem uma pergunta específica. O seu treinamento, ele foi visto ou desenvolvido com base ou com o objetivo de tratar um risco específico? Por incrível que pareça, isso deveria ser óbvio. O treinamento ele tinha que ser direcionado para mitigar um risco. Mas esse foi um dos itens menos pontuados do Proética nessa edição. Salvo engano, 37% das empresas apenas conseguiram comprovar. Tá? E essa é uma tendência natural do Proética a partir de agora. Além dos pontos que o Renato já mencionou sobre a questão de ESG, a gente vai começar a tentar ver cada vez mais empresas que consigam fazer um processo de melhoria contínua no programa, monitorando, que esse também é um problema que a gente mencionou nesse último relatório 22-23, a maioria das empresas monitoram, mas monitoram apenas para apresentar um relatório bonito para o seu board, né? Tanto é que você analisa os relatórios de muitas empresas, tem um monte de gráfico colorido, mas quando você vê lá um indicador e uma meta, a meta está vazia, o objetivo está vazio, mas o indicador está lá, monitorando o programa para nada, né? E esse é um dos pontos também que a gente ressaltou no relatório, então a gente quer, sim, a cada vez mais ver esse processo de melhoria contínua dentro do Proética, em paralelo, eu acho, com o que a ISO também está cobrando. Não sei se eu falei muito, Carla, se ficou algum ponto em aberto ainda. Foi ótimo, Kane. E eu, na verdade, eu queria até aproveitar, porque a gente recebeu algumas perguntas, elas estão acumulando aqui, eu não consigo vencê-las, mas eu acho que tem uma que é importante até para a tônica do nosso evento e que foi, na verdade, a primeira coisa que tanto a Roberta quanto o Renato e o Kane trouxeram na nossa reunião de preparação, que é o selo e a certificação são complementares? Então, essa foi uma das perguntas que eu vi. Kane, não sei se você quer aproveitar só que você estava falando e dar um pouquinho da sua opinião.
Posso falar assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, sim, são complementares, tá? Porque são processos muito diferentes, né? Como a Carla mencionou, a ISO ela é uma auditoria baseada em risco, né? Ela vai lá verificar o que a empresa faz. Prática é um projeto de fomento, né? E a gente tem eu diria, uma liberdade maior para evoluir o nosso sistema de avaliação, e é o que a gente faz todo ano. Então, a gente está o tempo inteiro tentando buscar as boas práticas no mercado, como o Renato mencionou, né? Eu não sei se a Roberta quer complementar, mas, para mim, eles são complementares, um não invalida o outro de forma nenhuma. Tá? Eu queria conectar esse tema da complementariedade, que eu também vi, Carla, e fiquei, nossa, eu vou ter que a gente vai ter que endereçar ele, que é um tema também que a gente discutiu na nossa reunião prévia, que justamente, e também um pouco do que eu perguntei aqui para a Olga, quem passou pelo ambiente corporativo sabe exatamente que, por mais que a gente tenha que fazer o certo, que tudo tem que acontecer, são programas que demandam, como a Olga colocou, um esforço interno da empresa, a necessidade de você integrar vários setores e custos. E aí vem essa pergunta, e aí eu acho que a pergunta da complementariedade é uma pergunta que casa um pouco com isso. E, assim, na minha opinião, são complementares? São, mas, e aí eu vou dar minha opinião e vocês fiquem à vontade, podem criticá-la, mas é um pouco do que eu vi na minha prática. São complementares? São, precisam ser feitas? Precisam, não necessariamente precisam ser feitas ao mesmo tempo, elas podem vir de acordo com a prioridade que a companhia tenha em relação a ter um fomento, como o Kenny colocou, ou uma auditoria e gestão de riscos, como a Roberta colocou. Mas, diante de um caso concreto, a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, não vai? Vai ter casos que apenas um programa é recomendável, o outro não necessariamente, e voltando à fala da Roberta, a empresa ainda não está na maturidade suficiente de ter uma certificação, porque a gente sabe, e a própria Proética, a gente sabe que tudo necessita de um nível de maturidade, não adianta chegar lá. Eu conheço uma empresa, aliás, me procurou e falou, nossa, eu apliquei para o Proética e não passei. Mas quando você começa a perguntar, né, a explorar, a empresa está anos-luz para estar num patamar mínimo, né, no sarrafo mínimo, para tentar obter o selo. E isso não é muito claro, né, como a Olga também colocou, acho que todo mundo aqui colocou, acho que a gente é muito convergente aí nos entendimentos, mas, de repente, as empresas querem fazer, porque precisa ficar bem na foto, porque, sei lá, tem que fazer um acordo de leniência, e etc., e não estão no nível de maturidade adequado. Então, queria, assim, um pouco da visão de vocês, de todos, aí a gente chama agora todos, a Olga, a Roberta, o Ken, o Renato, para opinar um pouco e atender essa pergunta interessante aí de quem foi, Temos outras perguntas aqui, e tem uma outra pergunta aqui também, que está relacionada, que é do ponto de vista de política pública. Eu não sei se é exatamente isso, não seria desejável que não houvesse overlap entre certificação e selo? Eu acho que não tem overlap, o que Kenny acabou de colocar aqui, são objetivos diferentes. Mas eu acho que dá para a gente interessar. É a pergunta do Roberto Lambuer e a pergunta da complementariedade da Lia Segre, da CGM. É isso, gente. Aqui é para vocês falarem, não eu. Vamos lá em frente. Ia falar da complementariedade, puxar a pergunta do overlapping, para corroborar a fala do Kenny, para dizer o seguinte: corroborar a palavra do Kenny, puxar uma ponta da fala da Olga e tentar fazer um envelope. Vejamos se eu saio viva disso. Tudo é sobre o engajamento e a maturidade, como já foi falado aqui, a Cissa trouxe, e assim, não sobreposição, complementariedade, porque não só os requisitos são diferentes, né, como também os critérios de avaliação.
Então, o pessoal estava falando ali de política pública, eu vi que alguém perguntou sobre leniência, eu acho que é importante entender o seguinte, o Proética, ele começa num exercício de autoavaliação, é um self-assessment. Uma certificação é um terceiro independente vir olhar e atestar isso com a visão dele. Então, são coisas diferentes, né? E aí, por isso, até no começo, eu me permiti dizer que para um início de engajamento de times, para que se comece a criar o que a gente chama de visão sistêmica, que é isso que o Kenny trouxe como um dos avanços aí, aqui está caminhando a CGU, e que só isso já daria pelo menos um módulo de aula, que é absolutamente sensacional, é você ter a visão de interdependência entre as áreas, né? Não é só meta da área de compliance, corroborando a fala da Olga, e mais do que isso, não é por imposição, não é só para cumprir a meta e ganhar o bônus, mas é o quanto a entrega da minha área impacta a entrega da área seguinte dentro de um ciclo de negócio. Essa percepção nem sempre está muito clara dentro das organizações. O que o Kenny fala sobre visão de risco também está relacionado à maturidade. Quando nós vamos auditar uma organização que nunca foi certificada, tem grandes chances de a gente, e não tem visão sistêmica, não tem abordagem de risco, tem grandes chances de a gente parar o processo no primeiro dia de auditoria. E por quê? Porque a gente começa perguntando sobre contexto, quais são as áreas, quem são as partes relacionadas, internas e externas. Você mapeou as obrigações de compliance que essa organização tem que estar distrita, você entende os riscos, quer dizer, o teu programa ou o teu sistema foi construído com base nisso? Não, né? Eu tenho o código de conduta, eu tenho as políticas, muitas vezes no copy-paste, né, tiradas aí de sites que disponibilizam para mercado, e o canal de denúncias, que é muito mais eu já pegar o paciente morrendo e sangrando do que eu ir lá prevenir um risco, né? Eu fico particularmente preocupada quando eu audito as organizações e falo, olha, o programa está 10, o canal de denúncias está bombando. Eu tenho duas maneiras de interpretar isso. Que bom que o controle funciona, que esse mecanismo funciona, mas, por outro lado, se eu estou deixando muita coisa chegar aqui, pode ser que algo de errado esteja acontecendo, porque a rigor é uma via de exceção, né? O controle, ele está integrado ao processo para que eu consiga prevenir, detectar e responder, evitando essa hemorragia de paciente, né? Canal de denúncias, muitas vezes o paciente já sangrou e eu perdi o lastro do negócio, pode ser um pouco tarde demais, e eu posso estar diante de uma crise para gerenciar. Então, essa falta de maturidade quanto à visão de risco, ela é perceptível nesses aspectos. Então, que bacana que a CGU está incorporando diretrizes internacionais e requisitos ISO, começa a induzir, funciona como um indutor das organizações para que elas aprimorem as práticas. Agora, voltando para o ponto de partida, vejam, de tudo isso que eu falei, percebe-se que a gente está falando a mesma língua. A diferença é que o Proética, ele é um selo com validade no Brasil, ele é uma premiação, os critérios de avaliação, como eu disse, são distintos. Uma certificação, ela tem validade internacional e ela vai se ater a pontos de risco e controle, tendo um terceiro olhando, até por conta disso, para encerrar, quando falam ali de leniência, né, o olhar público, enfim, é importante ter em mente que muitas vezes o auditor externo faz as vezes do observador do Estado, né, porque é preciso ter uma grande estrutura na máquina pública para você ir em todas as organizações e ir lá e perguntar, vem cá, mas esse papel que você me juntou aí, traz uns 3 colegas seus, vamos discutir esse papel para ver quem é que sabe de verdade? Vamos ver o processo sendo executado na prática? Me chama mais umas 2 pessoas que eu quero saber como funciona, né? O esforço a ser empreendido para essa checagem, ele é muito grande, então, uma vantagem aqui, e não para parecer contraditória quando digo que sim, são jornadas complementares, mas uma vantagem aqui é que você tem um olhar a fundo, né, e aí por conta disso, porque não existe acaso, né, é que você tem as certificações permeando acordos de leniência e algumas decisões judiciais, quer dizer, eu não quero só o self-assessment, eu não quero só a autodeclaração da empresa, juntando alguns documentos e dizendo que ela é elegível, eu quero mais,
como já foi causado um grande dano, um impacto possivelmente para várias outras empresas, eu gostaria que alguém fosse lá ver. Então a tônica é um pouco diferente, era isso. Renato, Kane, Olga, algum de vocês quer complementar a fala da Roberta? Eu já antecipo que, se a Cissa concordar, a minha ideia é fazer um speed dating nas perguntas, que assim, vocês vão ter 15 segundos para responder alguma das perguntas que estão alinhadas. Super de acordo. Super de acordo, mas esse tema eu achei, enfim, que a Roberta colocou aí bastante claro, mas se o Renato, o Kenny, a Olga quiserem comentar, fiquem à vontade. Eu posso fazer um comentário rapidamente, assim, a gente até tem a ver com algumas perguntas que a gente está falando, e eu vou tentar ser bem rápido mesmo, algumas perguntas que a gente recebeu. Então, se a gente for pensar assim, a ideia do Proética é uma ideia de programa de fomento, né? Então, a Roberta colocou muito bem, o Kenny, a gente está falando o tempo inteiro, a Olga também, são coisas diferentes, uma certificação e um programa de fomento. Vamos pensar que esse programa de fomento também está fazendo 13 anos, então é uma história que lá atrás era um mercado que era diferente do que é o mercado hoje, no Brasil, pelo menos, era muito diferente, né? Então, hoje a gente tem muito mais gente a gente tem muito mais profissional capacitado no mercado, muito mais curso, muito mais literatura no Brasil, né? Várias questões legislativas aí pipocando sobre o tema e tal. Então, tem uma maturidade hoje do mercado que quando a gente começou o programa de fomento, não era exatamente desse jeito. E aí, o que vale a pena para a empresa? O que é mais custoso, né? Tem uma coisa que a empresa tem que entender, que assim, o programa Proética ela pode usar como propaganda positiva. Ela ter a certificação do ISO, ela pode usar como propaganda positiva. Mas mais do que isso, ela entender que ela tem um sistema que tem alguma eficácia. Qual que é a alternativa disso? É acontecer algum ato lesivo, alguém dela está envolvido numa fraude, num pagamento de propina, ela ser descoberta, ser processada ou assinar um acordo de leniência e executivo para cadeia, diretor para cadeia. Então, a gente não está dizendo assim, será que eu quero um carro branco ou será que eu quero uma moto vermelha? A gente está dizendo, como que eu vou me deslocar se eu não vou conseguir andar de ônibus? Né? Então, a questão do programa do Proética ou da certificação é um reflexo de alguma coisa que a empresa tem que ter para não acontecer coisas graves, que são graves para a sociedade, por si só já justifica, acho que a fala da Olga, né, de a gente fazer o certo pelo certo, né, só de ser grave para a sociedade já justificava que a empresa tivesse, que a empresa evitasse, que ela tentasse fazer algo diferente, mas vai ser grave também com relação a consequências negativas para a empresa, tanto financeiras como de sanção. E aí, vamos supor que a empresa nunca teve certificação, nem nunca teve Proética, mas ela tentou implementar um programa de integridade. Se ela tiver esse programa, se ela colaborar com as investigações, ela vai ter redução de todas as punições dela, provavelmente. Eu estava até dizendo na nossa conversa preparatória que a gente trabalhou num caso, inclusive a Carla atuou nesse caso também lá atrás, em que eu e o Marcelo, que é o nosso secretário hoje, a gente pegou as premissas do que a empresa fez e viu, fez uma empresa, um faturamento fictício, né, mas pegou as mesmas premissas dessa empresa e disse assim, o programa dela funcionou, ela colaborou, a multa dela no final ficou em 50 mil reais. Aí a gente mudou as premissas para o programa dela não funcionou, mas ela tentou colaborar. A multa ficou em 950 mil reais. Então, a gente publicou isso na revista da Escola da AGU, está publicado, se alguém quiser procurar, e é essa diferença, não é eu ganhei o programa primeiro, o selo depois, eu tive que gastar mais para conseguir ser certificado. Não é isso, é não estar envolvidos em atos lesivos, né, e aprender como instituição a fazer o certo pelo certo. Não só eu que trabalho lá, se fosse o caso, mas a estrutura em si levar aos empregados, aos dirigentes, aos proprietários a fazer o certo pelo certo. Acho que esse é o enfoque. Quando a gente olha edifício, a gente não está olhando edifício por quê, né? Qual é o benefício que eu vou ter isso? Não é só usar o selo, não é só ter o certificado, tem toda uma ideologia, uma ideia de benefício aí por trás, que é não praticar ato lesivo e não ser responsabilizado por isso e melhorar a cultura do mercado. Porque tem isso também, se a gente está no mercado promíscuo, que eu prometo que eu já estou terminando, né? Se uma empresa atua no mercado que é promíscuo, que todo mundo paga propina para ganhar, não é o melhor serviço que está sendo prestado, é o serviço que mais pagou propina, não é pelo melhor preço, porque quem pagou propina sobe o preço. Então, assim, é desperdício de recurso público, o destinatário final daquele serviço está recebendo um serviço pior, isso tanto no público quanto no privado. Aquelas empresas que estão ganhando
através do pagamento de propina, elas estão sendo empresas que não são naturalmente economicamente viáveis, elas estão sendo viabilizadas por conta de ato lesivo. Tudo isso é um prejuízo para a sociedade, assim, é um efeito muito maior do que eu poder usar a marca ou eu dizer que eu sou certificado. Obrigada, Renato. São muitas reflexões, né? Desculpa, alguém... Não, fui eu. Era só para dar um complemento às brilhantes colocações dos meus colegas aqui, que muitas vezes a gente fica focando, né, Renato e Kenji, Renata, a gente fica focando no fim, que é o selo, é a certificação. Gente, foquem no meio. O que fazem o sucesso de uma empresa são as formas, são o meio, né? E não o ponto de chegada. Não diz aquele ditado, né? Se você não sabe, né, a que porto ir, né? Não tem nenhum vento que vai ser bom. Então, foque no meio, faça o que é certo pelo certo. Se por convicção você quer ser ético, você vai conseguir obter de forma maravilhosa as certificações, os selos, e vão conseguir, principalmente, influenciar o mercado que vocês atuam, levando essa régua que a CGU está trazendo para a gente, coletando as melhores práticas, disponibilizando elas, para que seja espelho de outras empresas que querem fazer. E o custo é muito relativo, né? A gente já discutiu tanto isso, né? Você acha que é caro investir em fazer o que é certo? Experimenta não fazer, meus amores. Quantas empresas no mundo, não só no Brasil, vocês estão vendo que sumiram, desapareceram. Outras que se declararam, né, que vão reconstruir, vão refazer, pergunte se elas estão conseguindo se manter no mercado, pergunte se elas estão conseguindo botar o narizinho ainda fora, né, da água e ser recepcionada de braços abertos, ter os seus serviços, seus produtos contratados. Não! Então, não é só incorrer num problema e correr e fazer pela dor que você vai voltar a um status quo que você tinha no passado, né? E você pode, inclusive, não, né, Olga? Então, experimenta, né? Se é caro ser correto, experimenta não ser. Tem milhares de exemplos, nos 5 continentes, inclusive nos países mais transparentes do mundo, a gente tem. Né? Imagine no nosso aqui, que a gente tem que amadurecer um pouco mais para chegar aos patamares de outros países mais transparentes. Então, vamos aos meios, vamos aos fatos. Quem faz tudo direito todo dia, consegue as certificações e os selos de forma natural e consegue influenciar o mercado que atua. Eu costumo dizer, quer vencer batalhas, ou quer vencer batalhas todos os dias, se prepare para a guerra. Esteja preparado para a guerra, que as dificuldades que vão vir durante o dia a dia vão ser altamente digeríveis. Então, quer paz, se prepare para a guerra, esteja preparado. Você preparado, você enfrenta qualquer desafio e tem a maior capacidade de, inclusive, influenciar no mercado e a sociedade que você atua. Vamos focar no meio e não nos fins. Os fins aqui é consequência natural de uma boa ação, de uma boa conduta empresarial, de lideranças éticas, morais. E complementando a fala da Olga e respondendo a pergunta da Cissa, porque ela fez a pergunta, eu estava com uma outra fala engatilhada, fiquei com a sensação que eu não entreguei para ela e para quem mais esteja aí voltado à questão dos custos, né? Resgatar uma fala que tivemos na preparação para esse painel, para esse bate-papo, e que acredito que ela está relacionada à dor de muitos empreendedores. A gente não pode esquecer que temos as grandes corporações, aqui estamos habituados a lidar com elas, atendemos muitas delas, ou somos egressos delas, mas dados do país, dados do Sebrae, mais de 90% das organizações no país são pequenas e médias e familiares, e a gente precisa lidar com os conflitos de interesse, né? O que é certo quando eu tenho o meu interesse na mesa? Qual é o norteador da minha tomada de decisão, né? E aí, no que se refere especificamente à compliance, se pensa muito na visão do investimento, na consultoria na contratação de uma consultoria especialista, na obtenção do selo, né? Mas, no fim das contas, como muito bem pontuou a Olga, existe o caminho. Quando as pessoas dizem que é caro, que isso não vai servir de nada, eu costumo trazer para a pauta uma vivência minha jurídica na parte falimentar, recuperacional, gerenciamento de crises, para aproximar
né, os empreendedores que têm medo do investimento, que fogem do bicho antes de conhecer o pelo, para a gente desmistificar algumas coisas, né? Compliance, ele é feito de agir conforme, né, sermos éticos, agirmos conforme determinadas posturas que são ditadas ou por alguém de fora ou internamente. Na ISO, a gente chama isso de teoria dos conjuntos. Existem os requisitos que a organização deve cumprir, que são aqueles mandatórios, institucionais, as leis, os decretos, os regulamentos, e existem os compromissos, que são os acordos a que espontaneamente a gente se coloca. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente começa a caminhar a cultura de integridade, a cultura da ética, bons acordos, boas diretrizes de compliance partem daquelas constatações que nós temos quando fazemos uma análise crítica honesta da nossa organização. Quem somos? Como fazemos negócio? Quem são as nossas partes relacionadas? Aonde estamos errando? O que os nossos dados nos trazem? Quantos processos judiciais nós já respondemos por fazer o errado? Quantos administrativos? Quanta perda de pessoal? Quanta desmotivação? Quanto prejuízo financeiro? Até por erro operacional. O que acaba nos atrasando, nos distanciando da nossa entrega de valor para mercado, do cumprimento da nossa missão, do atingimento dos nossos objetivos estratégicos, da geração de resultado? Quando você começa a entender isso, a conclusão natural é você enxergar gargalos, que nós, no estrangeirismo, chamamos de gaps, e, consequentemente, a gente já começa a falar sobre risco, que aqui na fala da CGU e na minha é uma pauta tão importante. Eu digo que o compliance ele é o estado da coisa. Quando eu gerencio riscos de conduta, eu chego ao compliance. Por isso que a lógica é que você primeiro conheça o seu negócio, para depois fazer os acordos de trabalho. E eu posso dizer a vocês que em organizações com escassez de recurso, em que muitas vezes não existia um caixa estruturado, com fôlego, né, e vinham essas perguntas, compliance, mas como é que eu vou gastar com isso? Para que eu vou fazer com isso? Uma boa saída é quando você entende onde estão os gargalos, você entende onde estão os gaps, o primeiro passo para uma cultura de integridade, de compliance, é você fazer o compromisso interno por engajamento, pelo bem da empresa, pela sobrevivência da empresa, de quais posturas passaremos a ter, quais os compromissos, então, precisamos ter para que a gente pare de errar, para que a gente pare de quebrar determinadas posturas, para que a gente comece, então, a ter um caixa fortalecido e processos melhor modelados. Esse é um caminho, e ele é um caminho que tem a percorrer aí uma maturidade de alguns anos. Isso não vai acontecer em 6 meses, não vai acontecer em 3. Desconfiem dos compliances enlatados, das soluções prontas, das metas de certificação ou de proética em 3 meses, 6 meses. Olha, entregamos isso em 8 meses. Vai entregar a forma, mas a substância fica para trás. Então, para não me estender demais aqui, dizer o seguinte: antes de pensar um ou outro, não temos recursos suficientes, não entendemos muito bem qual é a jornada, vamos aprender um pouco a caminhar esse caminho. Desapeguem-se dos selos e pensem nos ativos. Quando você começa a entender os gargalos da organização e você se preocupa em sanar esses gargalos, você já começa uma trilha, acredite ou não, de compliance interno, e dali em diante entender o resto, enxergar o horizonte, eleger entre um selo e o outro, é uma consequência, uma palavra muito feliz utilizada pela Olga aqui, natural. Sejamos naturais, mas olhando para nós mesmos. Roberta, obrigada pelas palavras. Está impossível moderar esse painel, são muitas falas boas, é difícil de resumir o que é melhor em cada uma das falas. Cícera, eu acho que a gente podia só falar muito rapidamente sobre, acho que são perguntas rápidas, que é a questão da admissibilidade, né? Então vieram... Tem uma outra pergunta que eu fiquei pessoalmente na dúvida, eu acho que é uma resposta rápida antes da admissibilidade, e que é um assunto mais complexo. Aliás, são duas que se relacionam. Tinha uma pergunta aqui que eu já perdi.
se a empresa pública não pode mais... O Renato já respondeu essa em separado. É que ele foi muito eficiente. Enquanto a gente estava falando, ele respondeu. E eu ia falar de admissibilidade, na verdade tem duas, né? Tem uma pergunta sobre empresa em monitoria, se pode aplicar. Tem uma de empresa individual, se pode aplicar. E uma um pouquinho mais longa, eu também perdi aqui no meio das outras. Peraí. Que é para empresa inidônea. Então, se a CGU pensa em mudar o critério de não admissibilidade para empresas inidôneas. Acho que essas três acabam, de uma certa forma, passando sobre a admissibilidade. Renato, Kane, não sei se vocês querem fazer algumas breves... Eu vou falar sobre monitoria, o Kane fala sobre pequenas, médias e unipessoais. O que a gente tem da monitoria do programa de quem é declarado inidôneo? Então, quem quer ser no acordo de leniência, tem que assumir os fatos, a responsabilidade, pagar os valores, ressarcir pelo dano, pagar a multa é reduzida. Eu citei esse exemplo do caso que a gente fez, baseado num caso real, que a Carla conhece, não vai me deixar mentir sozinho, e que faz diferença, mas a empresa tem que pagar a multa de qualquer forma, e ela tem que ou melhorar um programa de integridade que ela já tenha, ou implementar um programa de integridade. Aí ela recebe um prazo para fazer isso. Então, assim, não tem nem muito uma relação direta de a gente dizer assim, essa empresa precisa demonstrar, e não é assim, ela tem que publicar uma política e ela tem 2 anos para publicar essa política, ela tem que mostrar que aquilo está funcionando, ela está durante aquele prazo, né? É diferente de eu dizer, acho que todo mundo aqui frisou, o programa de integridade é diferente de eu dizer assim, eu tenho um compromisso, essa parte eu fiz, check, nunca mais eu preciso voltar nela. Não é assim, a gente tem que fazer isso com o tempo. A ideia da monitoria é exatamente fazer esta verificação do tempo. Enquanto a empresa está recebendo essa verificação do tempo, ela não recebe um termo de que ela adotou todas as medidas necessárias. Então, ela não só tem que fazer, como ela tem que mostrar que aquilo perdura por um tempo. Se a gente fosse pensar no duro, 2 a 3 anos, já é um tempo pequeno para a cultura corporativa. Assim, a gente sabe que a cultura corporativa se consolida muitas vezes com mais anos do que isso, mas nossa monitoria é de 2 a 3 anos. Então, nesse prazo que a empresa tem que mostrar que ela está consolidando isso que ela tinha, a gente entende que não é factível que ela participe do programa de proética, a não ser nos casos excepcionais, que as empresas não precisam de monitoria por alguma situação excepcional, porque ela tem um programa excelente, sei lá, mas não é a nossa regra. A nossa regra é a empresa tem que melhorar alguma coisa e comprovar que ela está tendo essa melhoria durante aquele período, que pode ser menor, se é uma coisa muito simples, mas que normalmente das empresas que incorrem no ato lesivo é uma coisa mais complexa que demanda essa duração. Por isso. Perfeito, Renato. Eu até adicionaria... Quer comentar mais alguma coisa, Renato? Não? Eu ia adicionar só mais um ponto que é relevante também, porque, como a gente falou várias vezes aqui, o Proética é um projeto de fomento, né? E lá na CGU, a equipe responsável pelo Proética, ou pelo menos pela parte de revisão das avaliações, porque elas são sempre feitas a 4 mãos, e o segundo par de mãos é da nossa coordenação, essa equipe é a mesma que faz a avaliação em acordo de leniência, nos monitoramentos de acordo de leniência. E lá a gente tem muito mais informações da empresa, a gente faz visita técnica, né? A gente faz uma solicitação de informações muito mais, talvez, próxima à auditoria que a Roberta menciona ali no caso da ISO. No Proética, não, a gente só recebe as evidências, porque é um processo mais simplificado. Com relação a micro e pequena empresa, e eu acho que a pergunta era de empresa pessoal, né? Um ponto que a gente sempre gosta de destacar, né, que o Proética ele não é um checklist, embora tenham perguntas fixas, né? O Proética, a primeira fase da inscrição, a empresa tem que preencher um formulário de perfil, e com base no perfil é que a gente define quais são as perguntas aplicáveis ou não. Antes era uma planilha, hoje o sistema faz isso de forma automática. Então, a avaliação do Proética ela é feita de forma individualizada para aquela empresa. E aqui já puxa um gancho lá para a questão que a Roberta falou sobre um caminho a ser percorrido. Talvez o Proética seja um primeiro passo desse caminho, justamente porque ele não tem custo. Então, sobretudo para micro e pequena empresa, é perfeitamente possível que a empresa ela aplique o Proética e consiga mostrar e demonstrar a evolução do seu programa de integridade. Tá? Então, assim, hoje é possível, sim, uma empresa, micro e pequena empresa, participar do Proética. Inclusive, a gente tem microempresa aprovada na última edição. E a Unipessoal, ela também pode participar, só que eu acho que provavelmente ela não vai conseguir cumprir todos os critérios de avaliação.
esse ponto, inclusive, é um ponto que a gente está discutindo bastante lá, eu e o Renato, o próprio secretário, porque começaram a aparecer algumas empresas, inclusive, para negociar com a leniência, que é unipessoal, e a gente está discutindo o desenvolvimento de uma metodologia específica para isso. Então, talvez futuramente a gente tenha no Proética um escopo específico para esse tipo de empresa, mas atualmente ela pode participar, mas provavelmente ela não vai ser aprovada, tá? Não sei se eu respondi todas, Carlos, você tem mais alguma pergunta? Acho que tem mais uma que eu não tinha feito, que é... Empresas lenientes a gente fez... Eu acho que eu vi no do período. A questão o período, se existe, que acabou de mudar, na verdade, que era anual, foi para bianual, e a pergunta é se existe uma expectativa de que volte a ser anual. Eu acho que passa um pouco pela resposta do Renato, mas de evolução do programa. Mas é um prazo, né, Renato? Porque, como eu falei, a gente tem que fazer um estudo antes, desenvolver um relatório para então propor a mudança. Essa mudança ela vai para aprovação do comitê, e aí sim, agora a gente tem que colocar tudo isso num sistema. Então, demora muito tempo para a gente fazer isso. Então, é impraticável a gente conseguir reduzir o tempo para 1 ano, tá? Provavelmente na próxima edição ele continuará bienal, isso. Perfeito. No nosso roteiro original tinha uma abertura para fala final. Cissa, eu deixo para você. Nós temos espaço para uma fala final ou precisamos seguir para o encerramento? Sem fala final. Eu acho que a gente pode seguir para o encerramento, já são 12h26, aí a gente termina aí no horário certo. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Roberta, ao Renato, a Olga, ao Kenny. Foi excepcional o debate, eu acho que foi esclarecedor também, né, essas visões de cada uma das pontas aí, que elas se conectam, né, mas eu acho que a gente nunca tinha tido uma discussão assim, tão transparente, aberta, entre o setor privado, entre CGU, entre certificador, de cada um colocar aí sua visão desses processos, como é que eles funcionam, e mais, como é que eles convivem, né, e a importância deles para as corporações, para a integridade nos mercados. Eu acho que é importante, no final do dia, é isso que a gente está buscando, é ter a segurança de que aqueles programas, aquelas discussões que a gente acompanha dentro da empresa, passaram por um crivo e realmente podem, senão a gente fica no que se chama no ESG do greenwashing, ou para inglês ver. Então, é muito bom ter esse tipo de avaliação. E como o Renato colocou, o Proética é um programa gratuito, então, enfim, eventualmente existe algum custo aí de esforços, mas ele está aberto para pequena, como o Kenny acabou de colocar, para pequena, para média, para grande empresa. E eu aprendi bastante hoje, eu espero que tenha sido bom aí, tivemos uma plateia presente, com perguntas. Enfim, eu só tenho a agradecer a todos vocês e dizer que vocês estão super convidados para continuarem participando do nosso comitê, das reuniões. A gente deve ter uma reunião agora no mês de abril, a gente vai definir ainda a data. Enfim, é isso. Muito obrigada. E obrigada à plateia também. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Cissa. Imagina, Olga, pode falar. Não, nós que agradecemos. Só fala sempre bem a todos. E deixo a pergunta, né? Você fez o anúncio do próximo evento. Acho que uma das coisas que tem sido muito discutida com os eventos no sul do país, enfim, em outras localidades também, é se a CGU teria jurisdição ou deveria agir em casos envolvendo a última pergunta. Eu vou deixar guardado aqui, e a gente pode discutir no próximo evento. Pessoal, muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos.